Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você? Não tem fila de espera, você não vai ter que ficar esperando, não é? Porque aqui as gravações que vão ao ar no YouTube são de graça. Gratuito todo mundo quer, por isso tem essa grande fila de espera dos e-mails, mas a gravação privada não tem essa fila de espera, você já recebe ela no outro dia, portanto, você recebe as orientações, as reflexões que eu faço aqui de maneira, não é, a partir do seu caso, de maneira aprofundada, das coisas que você foi relatando, para que você possa se libertar dessa situação que por vezes te angustia, você parece que não enxerga, não vê saída, não é? Então, eu vou ajudar você com essas reflexões para que você possa, opa, não vou por aqui não. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Caro André, como pode um sujeito maduro ficar mal ao terminar um relacionamento com uma mulher borderline, ao saber que a mesma tem namorado, ao invés de comemorar que apareceu outra vítima? Fico me remoendo. Abraços. Esse é o e-mail. Veja bem, eu sou filósofo, não sou psicólogo, mas pelo que eu já li e relatos, inclusive, que eu já recebi de pessoas borderlines, são pessoas que vivem sempre muito no limite e às vezes tem alguns, né, ataques assim, no sentido de muita baixa autoestima, às vezes elas, na verdade, até começam a se a autossabotagem e chegando ao ponto da autoflagelação. Quer dizer, é a hora que começa, então, na verdade, começam até se cortar, enfim, é um tipo de transtorno que precisa ser muito bem cuidado, precisa ser acompanhado com psicólogo, precisa fazer um tratamento. É uma personalidade, a personalidade borderline. Então, um transtorno de personalidade. E né, precisa ser muito bem acompanhado. Então, é uma pessoa difícil de se lidar, é uma pessoa muito explosiva, uma pessoa. Enfim, não vai achar que uma pessoa explosiva ela é borderline, hein? Tá? Isso aí precisa ser muito bem, né? Os profissionais da área que precisam trabalhar bem essa questão. Então, a questão dele é como que pode, né, um sujeito maduro ficar mal ao terminar um relacionamento com uma mulher borderline, ao saber que a mesma tem namorado, ao invés de comemorar que apareceu outra vítima, fico me remoendo. Então, quer dizer, veja bem, aqui o seu e-mail está tão curto que não tem como eu entender algumas coisas, né? Aí tem que ficar com suposições. Você terminou um relacionamento com essa mulher que é borderline quando você ficou sabendo que ela tem namorado. Então, quer dizer, além de tudo, você era o amante sem saber que estava sendo amante. E ao invés de comemorar, né, sabendo que ela tem a vítima dela lá, você fica se remoendo. Olha, meu querido, a questão é a seguinte: é que às vezes mexe com a questão do ego. Então, poxa vida, né? Agora tem uma outra pessoa na história, então fica ainda aquela coisa do tipo, ainda eu falo que o inconsciente ele está nos porões do nosso eu, né? E a questão do ego é muito forte. Então, entra questões de comparação, sabe? Puxa vida, vai preferir ficar com ele do que ficar comigo. Entra uma disputa para ver então quem, né, ela se torna o objeto de desejo, que para ela é super conveniente, diga-se de passagem, dá aquela inflada no ego, ela se torna o objeto de desejo que
agora eu fico lutando para ter. E muitas vezes, eu estou lutando comigo mesmo. Então, a hora que eu descubro tudo isso, a hora que eu percebo tudo isso, por mais que a minha razão veja, nossa, meu Deus do céu. Então, todos os fatores são favoráveis para que eu celebrasse isso, para que eu celebrasse esse término. Aliás, as pessoas religiosas por vezes dizem o seguinte, né? Isso aí não foi um término, foi um livramento, né? Nossa, você se livrou. Então, então eu teria muito mais motivo para celebrar, para perceber que eu me livrei de uma situação que amanhã ou depois seria muito pior, iria trazer muito mais malefícios do que benefícios, tendo em vista a análise da realidade, a análise de como a pessoa tem se comportado, a maneira de como ela tem, né, me tratado, a maneira como ela se porta consigo mesma e em relação aos outros. Então eu percebo que seria um terreno totalmente minado no qual eu estaria entrando. Então, opa, eu tive a possibilidade de cair fora antes de pisar numa granada, antes de pisar, não é, numa mina terrestre que ia me explodir de vez. Só que aí é que tá. Aí eu começo, então, ao invés de celebrar percebendo tudo isso, eu me deixo levar mais pelo ego, por esse jogo sabe, de conquista, de disputa com a outra pessoa. É essa coisa que, pô, vamos quebrar com isso. Então, se a gente tem razão suficiente para acreditar que a gente ganhou muito mais com o término do que perdeu, não é verdade? Seria mais ou menos assim, igual um investidor. Vou dar um exemplo. Puxa vida, não é? Ah, eu vendi as minhas ações na bolsa, eu vendi agora. E vamos supor, eu tinha investido na empresa, sei lá, na empresa X. Nossa, eu tinha comprado as ações na empresa X e agora, cara, eu resolvi vender porque eu dei uma analisada no mercado e eu fiquei ouvindo alguns rumores que poderia, não é, de repente, poxa vida, mudança de diretoria e não sei o que, fiquei sabendo algumas coisas, enfim, ouvi alguns rumores que iam mexer com o mercado, especificamente com o mercado dessas ações, que é o mercado onde essa empresa atua. Então eu resolvi vender. Eu resolvi vender agora. E cara, eu vendendo agora, eu vendi, o preço da ação estava R$ 40, por exemplo. E amanhã eu fico sabendo que caiu para 20. Você entende? Então, ao invés de eu celebrar que eu vendi agora por 40, analisando as condições, analisando as realidades, né? Analisando o mercado, as características, eu vendi por 40, ao invés de eu celebrar, eu fico lá, então, né? Puxa vida, mas eu queria continuar nesse jogo. Cara, caiu para 20, a tendência é cair cada vez mais. Por quê? Por causa da análise da coisa. Eu ia perder. Então, no mercado financeiro, a gente não soltaria rojão. E no mercado emocional, às vezes, a gente se deixa enganar por essa questão de ego, por essa questão de apego. Né? Você ficaria apegado a uma coisa que não te traz retorno financeiro? Tem investidor que fica, tem empreendedor que fica, ou seja, é aquela pessoa que quer sustentar a ideia. Então, por exemplo, o cara fundou uma empresa, aí a empresa começa a ir pro buraco, não deu, cara. Vamos supor, o que aconteceu com as locadoras. Quem que vai abrir uma locadora hoje em dia? Mas na época, quando a gente ainda tinha os videocassetes, depois, os aparelhos de DVD, depois apareceram os Blu-rays, quer dizer, quando a gente locava ainda os títulos nas locadoras. Então, ok, até em que havia o mercado para isso, era negócio favorável. Depois o mercado mudou. Hoje você assiste online, você. Então, quer dizer,
Quem que vai hoje ter uma locadora? É loucura. Não tem, não rende, não dá. Então, a pessoa tinha uma rede de locadoras pelo Brasil, por exemplo. O que vai acontecer? Se ele ficar apegado à ideia, ele é o tipo de empreendedor ou de investidor que ele vai afundando cada vez mais para querer sustentar essa ideia. Por mais que a análise de mercado mostre para ele que esse mercado não funciona mais. Ele poderia se reinventar, fazer alguma outra coisa, aproveitar os espaços que ele tem. Mas não, ele quer continuar focado na locação de DVDs, de fitas, de videocassete, por exemplo. Cara, não vai dar. Você tá pagando para trabalhar. Mas eu sustento porque eu fico muito mais focado na ideia. Então eu fico apegado àquela coisa, como se o fato de me desfazer disso me diminuísse. Então me diminuísse perante a sociedade, perante meus amigos, entende? Então por orgulho, por ego, eu fico apegado naquela coisa ali e vou afundando. Ah, André, mas é irracional isso. Pois é, mas eu conheço, por exemplo, empresários que aconteceram isso com eles, porque eles ficaram muito mais apegados à ideia, ao modelo, né? Queriam sustentar uma situação de um tempo que já não existia mais no agora. E às vezes, na área emocional, nós somos mais ou menos assim. Então, as condições me mostram que se eu continuar ali, eu estou indo para o buraco. Então, se eu tivesse caído fora antes, eu teria motivo para celebrar. Só que aí entra a questão do ego, entra essa questão do apego, entra essa questão dessa disputa, desse objeto que se torna outra pessoa. Então, vamos tomar cuidado, vamos quebrar com essas situações para que a gente não faça esse papel e vá afundando junto. Então, opa, eu saí antes do negócio afundar cada vez mais, certo? Não vamos deixar o nosso ego falar mais alto ou essas coisinhas que a gente fica se apegando, quando na verdade isso não é, inteligência emocional. Você pode ter certeza disso. Certo? Gente, dê um like, compartilhe, deixe recado aqui também, deixe nos comentários se você já conhece alguém ou se você já passou por situações assim em que as condições reais te mostravam que você tinha que sair, mas você estava insistindo, parece que você não queria sair, que uma força te puxava a continuar naquela situação, por mais que ela estivesse afundando, não é verdade? Deixa seu recado aqui também, deixa seu comentário aqui no vídeo para que outras pessoas de repente possam se motivar a partir da sua história. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.